O sol poente de Marte tingia o horizonte de um laranja enferrujado, como se o planeta inteiro estivesse sangrando devagar. O rover Perseverance 2 rolava sobre as dunas avermelhadas, suas rodas deixando sulcos precisos na poeira fina. Era o 1247 do Sol marciano da missão. Tudo seguia o plano, ou pelo menos era o que os monitores na sala de controle da NASA, em Pasadena, diziam. Helena Vargas ajustou os óculos e inclinou-se para a tela principal. Aos 42 anos, ela era a principal operadora do rover, uma geóloga que passara metade da vida sonhando com rochas que ninguém mais tocara. A sala era um cubículo iluminado por telas frias, o ar-condicionado zumbindo baixo como um sussurro constante. Seus colegas estavam espalhados em turnos, mas naquela hora, só ela e o estagiário, Tomás, vigiavam os feeds. O isolamento era familiar. As comunicações com o rover levavam 20 minutos para ir e voltar, um atraso que transformava cada comando em uma aposta. Mais uma amostra de regolito, murmurou Helena, digitando a sequência para o braço robótico. O rover parou, estendeu o instrumento e coletou o pó vermelho. Os dados fluíam, composição química padrão, traços de óxido de ferro, nada além do esperado. Marte era previsível assim, um deserto morto, esculpido por ventos que não carregavam som. Ela sorriu levemente. A missão era de exploração científica, caçando vestígios de vida antiga em crateras esquecidas. Nada de heróis ou dramas, só paciência e precisão. Tomás, um rapaz de 25 anos com olhos ansiosos, checou o painel secundário. Sinal estável, doutora. Bateria em 87%. Nenhuma anomalia térmica. Ele falava pouco, como se o silêncio da sala o ensinasse a respeitar o vazio do espaço. Helena assentiu, sem desviar os olhos da tela. O feed de vídeo mostrava o rover avançando para o norte, rumo a uma formação rochosa, chamada Elysium Planitia. As imagens eram granuladas, filtradas pela poeira fina que pairava no ar rarefeito. Tudo parecia calmo. O rover era uma extensão dela, 6 rodas e sensores, que varriam o terreno como dedos invisíveis. Isolamento absoluto? Sim, mas controlado. A Terra estava a 225 milhões de quilômetros, um abismo que a tecnologia preenchia com bits e bytes. Então, veio o primeiro sinal. Não foi um alarme estridente, nada dramático, apenas uma leitura no espectrômetro. Uma flutuação sutil no campo magnético. 0,2 micros Tesla acima do normal. Helena franziu a testa. Podia ser interferência solar ou um pedaço de metal enterrado. Tomás, verifique o histórico. Ele rolou os dados, os dedos voando no teclado. Normal nas últimas 48 horas, mas... Olha aqui, doutora. A flutuação se repetiu há 12 minutos. Ela pausou o feed de vídeo. A imagem congelou no rover, escalando uma pequena elevação, o horizonte marciano se curvando levemente. Nada fora do comum, mas o silêncio na sala pareceu mais pesado. Helena enviou um comando de rotação, 45 graus para a esquerda. 20 minutos depois, a resposta chegou. O rover virou e a câmera capturou. Algo. Não uma forma clara, só uma sombra alongada na borda da duna, estendendo-se além do que a luz do sol permitia. Podia ser uma rocha, uma ilusão da poeira. Mas o espectrômetro piscou de novo. A flutuação subiu para 0,5 micros Tesla. Amplie isso, disse Helena, a voz baixa. Tomás obedeceu, e a sombra ganhou contornos vagos. Uma linha reta, interrompida como se algo tivesse se movido devagar, deixando um rastro. Não era natural. Rochas marcianas eram irregulares, erodidas pelo tempo. Isso parecia intencional. Ela sentiu um frio na nuca, o tipo de desconforto que vem de olhar para o escuro por tempo demais. A comunicação com a equipe sênior foi breve. Possível artefato geológico não catalogado, relatou Helena por e-mail. Nada de pânico. Protocolos exigiam calma. Mas enquanto esperava a aprovação para uma aproximação, o rover transmitiu mais dados.
O termômetro registrou uma queda de 2 graus Celsius no ambiente, sem motivo aparente. O vento estava calmo, o sol ainda alto no céu alaranjado. Tomás checou os sensores externos. Tudo nominal. Mas o gravímetro. Ele detectou uma vibração baixa, como um pulso. Helena recostou-se na cadeira, os olhos fixos na tela. O pulso veio e foi em ondas suaves a cada 47 segundos. Não era um terremoto marciano. Aqueles eram raros e violentos. Isso era sutil, como um coração batendo sob a crosta. Ela imaginou o rover sozinho lá, no silêncio absoluto, rodas paradas enquanto algo invisível observava. O isolamento da missão, que antes era rotina, agora pesava como uma âncora. E se o atraso de 20 minutos escondesse algo? E se, do outro lado, o rover não respondesse da próxima vez? Horas se arrastaram. Helena autorizou o avanço lento, 10 metros por hora. O feed mostrou o terreno se alterando. A poeira parecia mais compacta, como se pisada recentemente. A sombra na duna não reapareceu, mas o espectrômetro insistia. Flutuações magnéticas dançando em padrões que não seguiam lógica, padrões que pareciam responder. Toda vez que o rover parava, o pulso acelerava ligeiramente. Na sala, o zumbido do ar-condicionado era o único som. Tomás limpou a garganta. Doutora, e se for vida ou ruínas? Helena não respondeu. Ela não queria nomear o desconhecido. Ainda não. Mas o desconforto crescia, uma dúvida que se enraizava na mente. O rover encontrou algo que não estava nos planos. E agora, ele esperava. Enquanto os dados continuavam a fluir devagar e inexoráveis, Helena sentiu o peso do abismo entre as duas mundos. Marte não era mais só um deserto morto. Algo ali respirava, ou pulsava, ou observava. E o silêncio entre os comandos se estendia, como uma respiração contida. Se você está sentindo essa tensão crescendo, como eu sinto ao contar essa história, considere se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir. Agora voltemos ao vazio. O rover prosseguiu, rodas girando com um cuidado que Helena impusera remotamente. A elevação se aproximava, uma crista baixa que bloqueava o horizonte. Os sensores ópticos capturaram flashes de luz, não reflexos do sol, mas algo interno, como bioluminescência fraca sob a superfície. Ela congelou o comando. Esperar. Observar. O pulso magnético veio mais forte agora, sincronizando com o ritmo do seu próprio coração. Ou era imaginação? O desconhecido se aproximava, invisível, mas presente. E no fundo da mente de Helena, a dúvida se instalava. E se o erro humano fosse ignorar o que não se compreende? Helena observava a tela com os olhos semicerrados, como se piscar pudesse fazer as imagens desaparecerem. O rover Perseverance 2 estava a apenas 50 metros da crista agora, suas rodas mordendo a poeira com uma lentidão deliberada. Ela havia programado o avanço em pulsos curtos, pausas de 30 segundos entre cada metro. Não era medo, disse a si mesma, era precaução. Mas o pulso magnético persistia, ecoando nos dados como um sussurro insistente. A cada parada do rover, ele se intensificava por frações de segundo, depois recuava, como se respondesse. Tomás se inclinou para a frente, o rosto pálido sob a luz azulada dos monitores. Doutora, o feed de áudio. Há um ruído de fundo, baixo, mas constante. Ele ajustou o volume e um zumbido fraco encheu os fones de Helena. Não era vento marciano. Aquele era um assobio rarefeito, quase inaudível. Isso soava, orgânico, como o farfalhar de folhas em um mundo sem árvores. Ela removeu os fones, o silêncio da sala voltando como um tapa. Ignore por enquanto. Foque nos visuais. Os 20 minutos de atraso na comunicação pareciam eternos agora. Cada comando era um risco calculado, lançado no vazio para ser recebido ou perdido. Helena imaginava o rover lá, sozinho no planalto avermelhado,
Sensores piscando no escuro de sua própria carcaça. Isolamento absoluto. Sem backup imediato, sem resgate possível. A missão era projetada para isso. Um explorador solitário em um planeta que não perdoava erros. Mas, e se o erro já tivesse sido cometido lá no início, ao ignorar o primeiro sinal? O rover alcançou a crista. A câmera principal inclinou-se para cima, capturando o horizonte se abrindo como uma ferida. Elysium Planitia se estendia além, um mar de dunas imóveis sob o sol fraco. Mas algo chamou a atenção. Uma depressão no terreno, não listada nos mapas topográficos. Uma cratera rasa, talvez de 200 metros de diâmetro, com bordas suaves demais, como se derretidas por calor recente. Helena pausou a transmissão. Amplie a borda sul. Tomás obedeceu, e a imagem granulada revelou linhas finas na poeira. Sulcos paralelos, espaçados em intervalos regulares. Não erosão eólica. Pareciam marcas de algo arrastado, devagar, com propósito. O espectrômetro piscou novamente. Flutuação de 1 microtesla agora, concentrada na direção da cratera. E o termômetro, uma variação de temperatura interna no rover, +0, 5 graus, sem fonte de calor aparente. Helena sentiu um arrepio. Podia ser um curto-circuito, um sensor defeituoso, mas os padrões se repetiam, dançando em sincronia com os comandos. Pare o rover. Pulso acelera. Avance. Zumbido diminui. Como se o que quer que estivesse lá soubesse que observavam. Ela enviou um e-mail para a equipe sênior. Anomalia na cratera não mapeada. Recomendo varredura orbital. A resposta demorou 40 minutos. Um atraso na rede, disseram. Interferência solar. Mas enquanto esperava, o feed de vídeo mostrou o primeiro vislumbre real. Não uma forma clara, nada que pudesse ser nomeado. Apenas movimento. Na borda da cratera, uma protuberância escura se ergueu devagar, como uma bolha subindo à superfície. Era vaga, do tamanho de uma rocha humana, mas sem contornos definidos. A câmera focou e por um instante capturou uma extensão, uma linha fina, pulsando fracamente com luz interna, azulada e fria. Então, sumiu. Recuou para a poeira, deixando apenas um rastro de poeira revirada. Helena congelou. Seu coração martelava, ecoando o pulso dos dados. Reveja isso, Tomás. Frame por frame. Ele rodou a sequência, pausando no segundo 3:47. A protuberância não era rocha. Movia-se com uma fluidez lenta, como se testasse o ar rarefeito. E aquela luz, não reflexo. Algo bioluminescente, reagindo à proximidade do rover. Ela recostou-se, as mãos frias no teclado. Isolamento. A palavra ecoava na mente. Lá em Marte, o rover era o único olho humano. E agora, algo olhava de volta. Tomás quebrou o silêncio. Doutora, isso não é natural. Os mapas não mostram nada assim. Sua voz tremia levemente, o primeiro sinal de rachadura na fachada profissional. Helena não respondeu. Em vez disso, autorizou uma aproximação mínima, 20 metros da borda. O rover rolou, rodas girando com um rangido imaginário que ela podia quase ouvir. Os sensores capturaram mais. O gravímetro registrou vibrações agora em 0,8 Hz, um ritmo que se alinhava ao zumbido no áudio. E o campo magnético, espirais, não linhas retas, como se algo girasse abaixo da superfície, consciente da intrusão. Horas se passaram na sala de controle. O ar-condicionado zumbia, mas o suor brotava na testa de Helena. Ela imaginava o vazio ao redor do rover, o silêncio marciano onde o som não viajava, onde cada partícula de poeira pairava imóvel. Mas agora algo se movia, lentamente, observando. A dúvida crescia. E se o erro humano fosse prosseguir? Ignorar o instinto que gritava para parar. A comunicação com a Terra falhou por 15 minutos. Um glitch, relataram depois. Mas durante aquele vazio, Helena sentiu o peso do abismo. O rover estava sozinho,
E ela, a 225 milhões de quilômetros, era sua única âncora, frágil, humana. Quando o feed voltou, o rover havia parado a 18 metros da cratera. A câmera secundária capturou um flash. A protuberância reapareceu mais perto, estendendo uma forma alongada que se curvou na direção das rodas. Não atacou, apenas estendeu. Como um dedo testando a distância, a luz pulsou uma vez, sincronizando com o coração de Helena. Então, retraiu-se, deixando a poeira assentar. Nada mais. Mas o pulso magnético ecoava agora em toda a rede de sensores, um convite ou uma advertência. Helena desligou o monitor principal por um momento, o quarto mergulhando em penumbra. Tomás olhava para ela, esperando ordens, mas ela não tinha respostas. O desconhecido não era mais só dados, era visível, parcial, incompreensível. E no silêncio entre os comandos, a sensação de ser observada crescia, como olhos invisíveis perfurando o vazio do espaço. Se essa espera pelo próximo sinal está te deixando inquieto, como deixa a mim, inscreva-se no canal para acompanhar o que o rover vai revelar a seguir. Agora, respire fundo. A história continua. O rover permaneceu imóvel, sensores varrendo a cratera em loops silenciosos. Helena ajustou os parâmetros, ampliando a detecção de movimento. Mas o que veio foi pior que o visível. Uma leitura de radiação gama, sutil, mas crescente. Não de uma fonte estelar, de baixo, como se a crosta marciana respirasse devagar, respondendo à presença deles. A dúvida se enraizava mais fundo. Isolamento não era mais só distância. Era a certeza de que algo, lá em Marte, esperava por um erro. O dela. Helena manteve o rover parado, os sensores estendendo seus tentáculos invisíveis para a cratera. A radiação gama subia devagar, como uma maré invisível, pulsando em sincronia com o zumbido no áudio. Não era letal. Ainda não. Apenas um lembrete de que Marte guardava segredos sob sua casca vermelha. Ela checou os protocolos, isolar o feed, registrar tudo, não avançar sem aprovação. Mas a aprovação demorava. A comunicação com a equipe sênior havia caído para mensagens curtas, fragmentadas por interferência. Aguardar, diziam. Aguardar no vazio. Tomás girava na cadeira, os olhos vermelhos de tanto fixar as telas. Doutora, a radiação está em 0,3 microsieverts por hora. Inofensiva para o rover, mas... E se afetar os circuitos? Sua voz era um fio, esticada pela fadiga. Helena não olhou para ele. Em vez disso, focou no feed principal. A cratera parecia quieta agora, a poeira assentada em camadas finas. Mas os dados mentiam. O gravímetro capturava vibrações sutis, como se algo se movesse lá embaixo, testando a solidez da crosta. Ela imaginou o rover como uma formiga em uma teia, cada pausa um tremor que alertava o predador invisível. O isolamento pesava mais que nunca. 225 milhões de quilômetros de distância, e cada segundo de silêncio entre os comandos era um abismo. Helena se pegou contando os minutos, o relógio na parede marcando o tempo terrestre enquanto Marte girava em seu sol lento. E se o glitch na comunicação não fosse solar? E se algo interferisse, deliberado, como dedos frios em um fio elétrico? Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Erro humano, deixar a dúvida corroer a lógica. Mas a lógica fraquejava. O rover era sua extensão, e agora ele parecia vivo demais, respondendo a impulsos que não vinham dela. Horas se arrastaram. O rover enviou uma atualização automática, bateria em 82%, temperatura interna estável. Mas o espectrômetro registrou uma nova flutuação, não magnética, mas espectral. Uma assinatura química estranha na poeira ao redor da cratera. Traços de silício amorfo misturado a compostos orgânicos voláteis. Vida? Não. Impossível em Marte. Ou era? Helena ampliou o mapa topográfico. A cratera não aparecia nos satélites antigos
como se tivesse se formado recente, nascida de um sopro subterrâneo. Ela enviou um comando simples: girar a câmera 180 graus, varrer o entorno. 20 minutos depois, a resposta chegou. A imagem era perturbadora em sua simplicidade. Atrás do rover, na trilha que ele havia deixado, a poeira se reorganizava. Sulcos paralelos, idênticos aos da borda da cratera, mas frescos, como se algo o tivesse seguido, devagar, apagando os rastros originais e deixando os seus. Não uma perseguição rápida, nada cinematográfico, apenas marcas suaves, espaçadas em 47 centímetros, o mesmo intervalo do pulso inicial. Helena sentiu o estômago revirar. Observado. A palavra ecoava na mente, um eco do vazio marciano. O rover não estava sozinho. Algo o acompanhava, invisível na maior parte do tempo, mas deixando impressões que gritavam presença. Tomás pausou o feed. Doutora, isso não pode ser vento. Os anemômetros mostram calmaria. Ele soava distante, como se as palavras fossem de outro. Helena assentiu, mas não falou. Diálogos eram raros agora. O silêncio entre eles era mais honesto, carregado de perguntas não ditas. Ela programou uma pausa estendida. 10 minutos sem movimento. Durante esse tempo, o zumbido no áudio cresceu, um farfalhar baixo que se infiltrava nos fones. Como respiração filtrada, ou o roçar de algo contra o casco do rover. Ela removeu os fones novamente, o quarto mergulhando em uma quietude opressiva. O ar-condicionado zumbia, mas parecia fraco, insuficiente contra o frio que subia pela espinha. A radiação gama atingiu 0,5 microsieverts. Ainda segura, mas o padrão mudava. Picos curtos, alinhados aos momentos em que o rover emitia sinais de rádio. Como se respondesse à transmissão, absorvendo a energia humana. Helena considerou recuar o rover, voltar para território mapeado. Mas a missão exigia exploração. Parar agora seria admitir fracasso, um erro sob pressão que poderia custar a carreira. Ou pior, perder a chance de entender. Entender o quê? O desconhecido não se explicava. Ele se revelava em fragmentos, cada um mais inquietante que o anterior. O próximo vislumbre veio sem aviso. A câmera secundária, apontada para baixo, capturou uma sombra se movendo sob as rodas. Não uma ilusão de poeira. Uma forma alongada, fina como um fio, estendendo-se da cratera e tocando o solo próximo. Pulsava com aquela luz azulada, fraca, como veias sob a pele marciana. Não avançava rápido, apenas se esticava, testando, recuando quando o rover piscava um sensor, parcialmente visível, incompreensível. Helena congelou o frame. Era orgânico, mecânico, algo entre os dois, reagindo à consciência deles, aos comandos que voavam pelo vácuo. O coração dela acelerou, sincronizando com o pulso. Observada. Não só o rover, ela na sala de controle, através de telas que agora pareciam janelas para o abismo. Tomás se levantou, andando de um lado para o outro. Devíamos chamar a NASA Central. Isso não é geologia. Sua voz rachou, o isolamento da sala amplificando o pânico. Helena o ignorou, focando em uma decisão: avançar ou recuar. O erro humano pairava, uma escolha que poderia selar tudo. A comunicação piscou, mensagem da equipe sênior. Prosseguir com cautela, análise orbital em andamento. Cautela, palavra vazia no vazio. Enquanto o rover esperava, a radiação estabilizou, mas o zumbido persistiu. Helena imaginou olhos sob a crosta, pacientes, esperando o próximo comando. O desconhecido não atacava, ele convidava devagar, layer por layer. E no silêncio entre os sinais, a dúvida se tornava certeza. Algo em Marte sabia que eles estavam lá. E observava, imóvel, enquanto a mente de Helena se dobrava sob o peso. Se esse pulsar sutil está ecoando em você,
Como ecoa aqui na sala de controle, inscreva-se no canal para não perder o clímax dessa espera. Agora, o rover decide. A forma alongada retraiu-se, deixando apenas um sulco fino na poeira. Helena autorizou um avanço mínimo, 5 metros. O rover rolou, roda girando com um cuidado que mascarava o tremor em suas mãos no teclado. Os sensores capturaram mais vibrações, agora em camadas, como se a crosta respondesse em uníssono. Isolamento existencial. Não só distância, mas a percepção de que o universo os via e eles cegos. O erro se aproximava, inevitável, no coração do desconhecido. O rover completou os 5 metros com uma lentidão que Helena sentia nos ossos. As rodas cravaram na poeira, cada giro ecoando nos dados como um sussurro amplificado. A cratera se aproximava, suas bordas suaves agora a apenas 13 metros. Um bojo na crosta marciana que parecia engolir a luz alaranjada do sol poente. Os sensores ópticos varriam o ar rarefeito, capturando partículas que dançavam sem vento. Nada se movia acima da superfície, mas abaixo as vibrações se entrelaçavam, camadas sobre camadas, como raízes se estendendo para o núcleo do planeta. Helena manteve os olhos na tela principal, o brilho refletindo em suas pupilas dilatadas. O zumbido no áudio havia se transformado em um ronronar baixo, intermitente, como o eco de um pulmão distante. Ela ajustou o filtro, tentando isolar o ruído, mas ele persistia, sincronizando com o pulso magnético que agora traçava espirais nos gráficos. Tomás havia saído para buscar café, deixando a sala vazia, exceto pelo zumbido do ar-condicionado e o peso do silêncio. Isolamento. Não só o rover em Marte, mas ela ali, sozinha com as telas que filtravam o desconhecido. 20 minutos se passaram antes da próxima transmissão. O rover parou na borda, sensores estendidos como dedos hesitantes. A radiação gama subira para 0,7 microsieverts, um véu invisível que envolvia o veículo. Não danificava os circuitos ainda, mas alterava as leituras. O espectrômetro detectava compostos voláteis evaporando da poeira, como se o solo exalasse algo vivo. Helena imaginou o rover como uma intrusa em um corpo adormecido, acordando impulsos que não entendia. O erro humano pairava. Prosseguir era violar o equilíbrio. Recuar era renunciar à descoberta. Mas o que se descobria no escuro? O feed de vídeo piscou. A câmera principal inclinou-se para a depressão, focando o centro da cratera. A poeira ali era mais escura, compactada em padrões circulares que se irradiavam como ondas congeladas. Não erosão. Algo havia se movido dali, devagar, deixando impressões que os mapas orbitais ignoravam. Helena congelou o frame, ampliando. No centro, uma fenda fina de centímetros de largura pulsava com uma luz fraca, azulada, interna, como o brilho de um nervo exposto. Não era constante. Piscava em intervalos de 47 segundos, o mesmo ritmo do pulso inicial. Resposta. O rover emitia um sinal de status a cada minuto e aquilo ecoava. Tomás voltou, uma xícara fumegante na mão. Ele parou ao ver a tela. Doutora, isso é novo. Sua voz era um murmúrio carregado de fadiga. Helena não respondeu. Em vez disso, enviou um comando. Estender o braço robótico, coletar uma amostra da borda. Risco mínimo, disse a si mesma. Mas as mãos tremiam no teclado, traçando o erro que se aproximava. O atraso de comunicação se estendia. 22 minutos agora, como se o vácuo engolisse os bits. Ela esperou, o relógio ticando no canto da tela, marcando o tempo terrestre enquanto Marte seguia seu ciclo indiferente. A resposta chegou fragmentada. O braço se estendeu, o instrumento mergulhou na poeira. Mas antes de recolher, o gravímetro registrou um pico. Vibração de 2 Hz centrada na fenda. O zumbido no áudio explodiu em um chiado breve, depois silenciou.
Helena inclinou-se para a frente, o coração acelerando. O feed mostrou o braço recuando, mas algo se moveu na cratera. Não uma forma clara, nada que pudesse ser rotulado como criatura ou máquina. Apenas uma extensão, uma membrana fina, translúcida, erguendo-se da fenda como vapor solidificado. Pulsava com a luz azul, esticando-se na direção do braço, parando a centímetros. Tocou? Não. Apenas pairou, testando, reagindo à presença humana através do metal frio do rover. O frame capturou o instante, a membrana curvada, veias de luz correndo por sua superfície, como um pulso vivo. Não atacava, observava. A luz sincronizou com o sinal de rádio do rover, absorvendo e refletindo em um eco fraco. Helena sentiu o frio subir pela nuca. Ser observada, não pelos colegas na NASA, mas por aquilo, a 225 milhões de quilômetros através de lentes e circuitos. O isolamento existencial se aprofundava. O universo não era vazio. Era atento, paciente, esperando o erro que os unisse. Tomás derrubou a xícara, o café se espalhando pelo chão como poeira marciana. Pare o braço! Isso sabe que estamos aqui. Pânico na voz, o primeiro rachadura real. Helena o calou com um gesto. Recue o rover, 10 metros. O comando voou pelo vácuo, mas o atraso agora era de 25 minutos. Interferência crescente, relataram os logs automáticos. Enquanto esperava, os dados fluíam. A amostra coletada continha traços de silício orgânico, voláteis que evaporavam ao contato com o ar rarefeito. Vida? Não explicável. Algo que reagia à consciência, alterando sua composição sob observação. A membrana retraiu-se devagar, mergulhando na fenda com uma fluidez que desafiava a gravidade marciana. A luz piscou uma última vez, fraca, como um adeus ou convite. O rover recuou, rodas deixando sulcos frescos que a poeira imediatamente apagou. Ou reformou. O feed secundário mostrou marcas paralelas atrás, idênticas às anteriores, como se algo o seguisse, invisível, mantendo distância. A radiação gama caiu para 0,4, mas o pulso magnético persistia, espiralando em padrões que Helena agora reconhecia. Mapas de constelações terrestres, distorcidos, como se aquilo soubesse de onde vinham. Horas se arrastaram na sala de controle. A equipe sênior finalmente respondeu. Missão pausada, análise em quarentena. Mas Helena sabia que era tarde. O erro humano havia sido o primeiro comando, o avanço inicial, despertando o que dormia. O rover parou a 23 metros da cratera, sensores em loop passivo. O zumbido no áudio diminuiu para um sussurro, mas não sumiu. Ela desligou as telas, o quarto mergulhando em escuridão. Tomás já havia saído, murmurando sobre relatar à imprensa. Sozinha, Helena sentiu o peso. O desconhecido não desaparecera. Permanecia, parcial, incompreensível, esperando o próximo sinal. No silêncio, ela imaginou o rover em Marte, imóvel sob o céu avermelhado. A fenda pulsava ainda, luz azul fraca, olhos no escuro, isolamento absoluto, ser observada pelo cosmos, onde o erro se eternizava. A missão terminara, mas o pulso ecoava, 47 segundos por vez. Um lembrete de que algo, lá embaixo, compreendia mais do que eles. E esperava, devagar, pelo retorno, ou pela permanência. O abismo olhava de volta, e no vazio entre as estrelas, o desconhecido respirava.